Inteligência artificial, machine learning, tá todo mundo falando disso, né? Mas assim, o que esses temas realmente querem dizer? Muita gente até usa um pelo outro, mas a verdade é que não são a mesma coisa. Então, a ideia aqui é a gente desvendar isso de uma vez por todas. E para fazer isso, vamos usar um exemplo super prático, um que, olha, provavelmente já faz parte do dia a dia de muita gente. Vamos nessa? Sabe qual é a mágica por trás disso? O nome é Reconhecimento Óptico de Caracteres, ou, para facilitar, OCR. Essa tecnologia que deixa um app ler o cardápio de um restaurante pela câmera do celular, ou quando a gente escaneia um cartão de visita e, pronto, o contato já está salvo na agenda. Só que, pensa bem, ensinar um computador a ler uma imagem, que para ele não passa de um monte de pixels, é um desafio e tanto. E para resolver isso, existem duas maneiras bem diferentes de pensar. Para a gente entender essas abordagens, vamos imaginar dois chefes de cozinha. De um lado, temos o chefe metódico, super organizado, sabe? Ele só trabalha com ingredientes perfeitos, já cortadinhos, e segue uma receita famosa ao pé da letra. Do outro lado, a gente tem a chefe descolada. Ela é pura criatividade, não usa livro de receita não. Ela aprendeu testando, provando milhares de pratos diferentes e por isso consegue criar algo genial com qualquer ingrediente que aparecer na frente dela, não importa a bagunça. Então esse chefe metódico, ele representa a abordagem mais tradicional. O segredo dele não está tanto na receita em si, mas na preparação. Nossa, uma preparação minuciosa dos ingredientes. Antes de jogar a imagem para o algoritmo de leitura, tipo o famoso Tesseract, ele usa outras ferramentas como o OpenSieve para limpar e organizar tudo. Ele tira as cores, remove qualquer sujeirinha, joga o contraste lá para cima e alinha o texto. É só depois que a imagem está perfeitinha que a receita dele funciona. Agora, a chefe descolada, ela é o puro suco da inteligência artificial. O método dela é completamente diferente. Ela não perde tempo limpando os ingredientes. Pelo contrário, ela treina uma rede neural com milhões de fotos de textos todos bagunçados, do jeitinho que eles são no mundo real. O cérebro digital dela tem basicamente duas partes. Uma rede convolucional, que aprende a enxergar os pedacinhos que formam as letras, sabe, linhas, curvas, e uma rede recorrente que entende o contexto para juntar tudo e formar a palavra certa. Resumindo, ela aprende a ler no meio do caos. E é justamente essa habilidade da nossa chefe descolada, essa capacidade de aprender sozinha, sem ter uma receita pronta, que nos leva direto para o centro da nossa conversa. É aqui que a gente sai da nossa cozinha imaginária para entender os conceitos maiores por trás dessa tecnologia toda. Então, bora botar os pingos nos is e definir o que é cada coisa, conectando tudo com os chefes que a gente acabou de conhecer. Entender essa relação é a chave para navegar no mundo da tecnologia hoje em dia. Inteligência artificial, ou IA, é o grande guarda-chuva. Pensa nela como o conceito geral, a ideia de construir sistemas que conseguem simular a inteligência humana para resolver problemas complexos. Tanto o método do chefe metódico quanto da chefe descolada se encaixam aqui, porque no fim os dois querem criar uma máquina que lê. E aqui está o segredo da nossa chefe descolada. Machine Learning, ou ML, é uma parte específica dentro da IA. É a técnica que permite que uma máquina aprenda sozinha, direto com os dados. Em vez de seguir uma receita programada, o sistema encontra os próprios padrões. Então, o pulo do gato é esse. Machine Learning é como a gente consegue chegar na inteligência artificial em muitos casos. Olha só, essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Enquanto o objetivo da IA é super amplo, simular a inteligência humana, o ML tem um foco bem específico, aprender com dados para acertar mais. Isso muda tudo, até o método. A IA pode usar lógica, regras, já o ML usa modelos estatísticos para fazer previsões. Beleza, os conceitos estão na mesa, mas e na prática? Que ferramentas, que programas os desenvolvedores usam para tirar essas ideias do papel e fazer a mágica acontecer? Agora a gente vai dar uma olhada na caixa de ferramentas de software de cada um desses chefes, tanto para o Machine Learning mais tradicional, quanto para o Deep Learning, que é a técnica mais avançada. Para o nosso chefe metódico, a ferramenta queridinha é o Scikit-learn. Ele é conhecido como o canivete suíço da ciência de dados. E por quê? Porque ele tem uma variedade imensa de algoritmos e de utilitários para analisar dados e criar modelos. E o melhor, tudo com uma interface super consistente e fácil de usar. Pois é, o Scikit-learn é um kit completo mesmo. Ele cobre desde o aprendizado com dados que já têm uma resposta, que é o supervisionado, até a preparação desses dados para análise, que, como a gente viu, é a grande especialidade do nosso chefe metódico. E a nossa chefe descolada? A praia dela é outra. Ela usa o Keras. O Keras é o que a gente chama de API de alto nível. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi feito para seres humanos usarem, não para máquinas. Ele simplifica, e muito,
a construção de redes neurais complexas, que são o motor do Deep Learning, e, claro, o cérebro por trás do método de aprendizado da nossa chefe. A lógica do Keras é bem legal. É como construir modelos empilhando camadas, uma em cima da outra, quase como se fossem blocos de montar. E tem blocos especializados para analisar imagens, outros para entender texto e por aí vai. É isso que permite criar cérebros digitais tão sofisticados. No fim das contas, a escolha da ferramenta vai depender totalmente do problema que se quer resolver. O Scikit-Learn é imbatível com dados organizadinhos, em tabelas, e roda muito bem em CPUs normais. Já o Keras, ele brilha com dados mais bagunçados, como imagens e texto, e para isso ele precisa daquela força extra das GPUs para treinar suas redes neurais profundas. Beleza, já falamos dos conceitos, das ferramentas, mas e quem opera tudo isso? Que habilidades uma pessoa precisa ter para começar a criar essas soluções incríveis? Dá para a gente pensar nessa jornada de aprendizado em 4 grandes passos. Tudo começa com uma base bem sólida em programação com Python. E, claro, um pouco de matemática. Depois, vem o coração do Machine Learning tradicional. O terceiro passo é mergulhar de cabeça em Deep Learning. E, por último, vem a prática de MLOps, que é toda a engenharia por trás de colocar esses modelos para funcionar no mundo real de verdade. Bom, agora vamos amarrar todas as pontas. Como é que todos esses conceitos, essas ferramentas e habilidades estão sendo usados na prática para transformar indústrias e resolver problemas reais? E por que isso tudo importa, afinal? Bom, para os negócios o impacto é gigantesco. A IA e o ML permitem analisar tipos de dados que antes eram impossível, aceleram a tomada de decisão, automatizam tarefas repetitivas e, talvez o mais importante, trazem a capacidade de prever o futuro para dentro das operações do dia a dia. E não pense que isso é coisa de uma ou duas indústrias, não. O impacto é geral. Da saúde ao varejo, dos serviços financeiros à manufatura. A IA e o ML estão simplesmente redesenhando a forma como as empresas operam e criam valor. Pensa na saúde, por exemplo. Já existem modelos de machine learning que analisam históricos de pacientes para prever o risco de certas doenças, ou que aceleram a descoberta de novos remédios analisando dados moleculares numa escala que seria impossível para um ser humano. Ou no e-commerce que todo mundo usa, cada recomendação de produto que aparece na tela pode apostar que tem um modelo de ML por trás. E não é só isso. As empresas usam essas tecnologias para prever a demanda e otimizar todo o seu estoque e a sua logística. É incrível. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Entender a diferença entre IA e Machine Learning não é só um detalhe técnico, é entender a diferença entre criar um sistema que parece inteligente e dar a um sistema a habilidade de aprender de verdade, com a experiência. Essa capacidade de aprender de forma autônoma é o que está movendo essa revolução toda. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Com uma ferramenta tão poderosa nas mãos, qual vai ser o próximo grande desafio humano que a gente vai conseguir resolver?